Porque assim, grandes obras estruturais, elas impactam diretamente, positivamente, quando elas, né, estão concluídas, aí na questão do fluxo, principalmente do carro, né? A gente sabe que também a gente tem uma grande dificuldade do transporte público, que consegue reunir muitas pessoas, né, num espaço menor do que, né, eu reparo muito assim quando a gente tá saindo, né, de carro e tudo mais, a gente vê que existe um carro e uma pessoa dentro do carro, né? Não é um carro com uma família, né, com 5 pessoas, né, que um carro comporta, né? E às vezes é isso, a família tem 2 carros, o esposo vai para um lado, a esposa vai para o outro, né, e tudo mais. Então assim, é muito carro na rua, né? Eu acho que os corredores de ônibus vieram para tentar ser um pouco mais competitivos na questão da velocidade da entrega, né, dessa pessoa do ponto A ao ponto B. Como é que o senhor enxerga essa questão de mobilidade do transporte alternativo, tanto do ônibus quanto de outros transportes? É um dilema, porque isso tem um aspecto muito cultural. Né? O ônibus, o transporte coletivo no Brasil, ele é visto de uma forma punitiva, infelizmente. Só anda de ônibus, a maioria, aqueles que não têm outro meio de locomoção. A demonstração disso é que nós tínhamos cerca de 110 mil usuários, até 120 mil usuários, e hoje nós estamos com 75, mais ou menos, né? Menos de 80 mil. Né? Por que isso? E a cidade cresceu, né? O número de habitantes aumentou. Porque as pessoas andam de motocicleta. Quem comprou a motocicleta, ela ficou bem mais acessível, os financiamentos. Né? As pessoas andam com o próprio carro na medida em que eles melhoram. Você dificilmente conhece alguém que comprou um carro e que continuou andando de ônibus. Sim. Raramente isso. Nós temos cerca de 300 mil veículos em Blumenau, aí soma todos eles, para 361 mil habitantes. Agora até aumentou, 380 mil, já tem o IBGE. Saiu semana passada, 380 mil. Que era 361 antes. Eu sempre dizia que falava de 360, mas é 380. Então, tá, 380 mil. Então, tu olha, sai todo mundo da cidade no banco, não é no banco da frente, dirigindo o próprio carro e uns com um caroneiro, né? Então, esse é o grande desafio. Aí eu vejo o seguinte, a gente tem que pensar em várias possibilidades. Por exemplo, as ciclovias, elas podem ajudar muito na mobilidade urbana. Né? Blumenau tem os desafios do território, né, que não é muito favorável, como acidentado, né? Relevo, né? Eu viria trabalhar todos os dias de bike, mas como eu moro num morro, a vinda vem, a volta fica... A frida é difícil. A frida é difícil, né? Mas tem outras alternativas, por exemplo, eu vou dizer algo que é polêmico, mas como eu sempre digo que eu falo as coisas sem me preocupar se vai dar voto ou não vai dar voto, mas é aquilo que eu penso. Por exemplo, vamos pegar o nosso querido Grande Garcia, né? O Garcia tem cerca de 80 mil habitantes, né? Pô, uma cidade das maiores de Santa Catarina, se você fizer na linha geral. E nos últimos anos, sobretudo depois de 2008, é a cidade do não pode, é o bairro do não pode. Lá não se pode instalar nada lá. O plano diretor, né, impede a instalação de empresas de porte médio, todos, né? De porte médio para cima? Não, inclusive tem dificuldades lá de pequeno porte, uma marcenaria lá com 3 ou 4 funcionários tem enormes dificuldades. A gente precisa rever isso, né? A própria densidade demográfica do Garcia, porque o Garcia ele começa ali no terminal da Fonte. Isso. Né? Então você pode olhar para o lado de cá, prédios de 20, 30 andares, e do lado de lá não tem essa condição. Né? Então é preciso que a gente repense uma discussão séria, honesta, porque há um dado de que cerca de 60% da força de trabalho que mora no bairro Garcia trabalha na região norte, as empresas na região norte. Então, tudo gente que sai de lá e vai para outra região, isso dá um impacto no transporte coletivo, no número de veículos e tantos outros. Então, são medidas, né,
que você pode tomar com muita responsabilidade, levando em conta os limites ambientais, uma série de coisas, mas que dá para a gente avançar. Então, eu estou falando algo que pode impactar, sim, na sua mobilidade urbana, né? Então, eu vejo que Blumenau hoje chegou a um porte, e principalmente pelos seus desafios geográficos, em que os bairros começam a ter muita autonomia. Tem pessoas que não vêm para o centro mais que 2, 3 vezes por ano, porque o bairro tem tudo, principalmente com essa questão dos bancos, que hoje você não precisa mais ir no banco. Antigamente você vinha para receber pagamento, essas coisas todas, para ir no INSS, você faz tudo de casa. O famoso ir para a cidade, né? Vou para a cidade. Exatamente. Então você tem essas possibilidades de fixar um pouco mais as pessoas nos locais em que elas vivem, e isso vai impactar, né, na questão da mobilidade urbana. Então, eu não sou o especialista em mobilidade urbana, mas tenho essa visão para as pessoas que estejam nos assistindo saber que o Tramontim pensa dessa forma. Que, aliás, o André, antes que você continue falando sobre o nosso plano de governo, eu quero dizer uma coisa, olho no olho para as pessoas. O cidadão tem expectativas exageradas sobre um prefeito. Eles querem um super-homem, um salvador da pátria. Então, se você fizer alguma pergunta do plano de governo e eu não souber responder, é a coisa mais esperada, mais natural possível. Por quê? Porque eu não sou um especialista em tudo. Então as pessoas esperam que o prefeito saiba tudo sobre mobilidade, saiba tudo sobre saúde, saiba tudo sobre educação, saiba tudo sobre segurança pública, saiba tudo sobre tudo. E quem sabe, quem é especialista em tudo, é um mentiroso, é um estelionatário, porque ninguém tem uma formação que conheça todos os detalhes em profundidade, né? O prefeito, ele precisa ter uma visão do todo, conhecer a floresta e não as árvores, porque para isso eu vou ter pessoas que serão contratadas com essa característica para responder todas essas perguntas. O que eu quero dizer com isso? E eu fico muito à vontade. É que nós, está no nosso plano de governo, ali depois nós vamos voltar na questão da gestão, né? Temos essa visão muito clara de especializar a gestão. Se você fizer uma gestão política, aí o prefeito precisa saber de tudo, porque ele bota a gente lá como secretário, um cara que é engenheiro agrônomo da Secretaria da Saúde, aí vai ficar um pouco difícil, né? Mas se ele conseguir colocar as pessoas pelo seu currículo profissional, pessoal, e não pelo currículo partidário, aí ele tem condições de dialogar com a sociedade olhando por cima, né? Conversando, ouvindo e decidindo as grandes questões. A miudagem, o cotidiano fica para cada secretaria. Então eu faço essa observação para dizer para as pessoas que, embora eu seja professor há 34 anos, eu nunca administrei uma escola. Né? Então eu preciso ter um secretário que já tenha administrado uma escola, que tenha experiência escolar, que tenha formação pedagógica ou formação na área da gestão educacional, e aí ele tenha condições de dizer: olha, prefeito, é isso, nós vamos fazer. Bora, se é isso que é melhor para a cidade, vamos fazer. Ah, mas isso pode ter uma rusga eleitoral. Não, nós estamos aqui para entregar resultados. Então é nesse sentido que eu faço questão, eu queria ter dito já lá no início, para que as pessoas tenham claro isso, né, de que é importante a gente ter uma visão macro, né, mas atento ao detalhe, mas o detalhe, a execução disso fica para o momento posterior na própria gestão em si. Sim, e o senhor comentou uma coisa interessante, eu tenho acompanhado as eleições para a Prefeitura de São Paulo, né, os debates e tudo mais, assim, tá bem acalorado lá, né? E assim, é impressionante os números que eles falam, né? E é importantíssimo que a população, que o eleitor, ele faça um exercício de buscar aquele número lá. Porque o senhor poderia aqui falar não sei quantos milhões, não sei quantos percentuais aqui e tal.
Cara, é realmente muito difícil como ser humano de você gravar tudo e saber sem uma cola, sem um papel e tudo mais, né? Até porque a cola ali fica muito chato você ficar procurando o tempo todo, né? Aquele dado. Então, assim, é muito perigoso você acreditar, e isso eu posso afirmar porque, né, eu venho acompanhando as eleições, as últimas eleições. Para presidente foi a mesma coisa, né? Os candidatos ali citam dados, citam números, e aí você fica totalmente refém se você não for atrás de saber se aquilo ali realmente qual que foi o corte, qual que foi o tempo, a linha temporal daquilo, né? Você está falando de uma década ou você está falando do último ano? Exatamente. Isso é muito relativo, né? Então, para não confundir a cabeça do eleitor, acho que realmente é muito interessante essa tua fala aí, porque senão poderia aqui estar falando diversos números e a pessoa fica impressionada, tanto positivamente ou até negativamente. E eu acho que realmente faz sentido a pessoa ela não colocar tanto peso nesses detalhes, né? Por exemplo, a questão da população. Né? Eu sabia que estava em torno de 380 mil. Sim. Mas o dado oficial até a semana passada era 361 e alguma coisa. Isso aí. Então, eu parto dessa honestidade intelectual. Top. E os números, eles chutam, mas se chutam forte. E aquele negócio, né, não é o tu saber, é a convicção com que tu passa isso, né? Aí se o cara passa com firmeza, não, eu acredito, né? E aí isso é muito perigoso. Até tem uma história... que eu acho que um dos maiores mentirosos do Brasil é o Lula, e ele conta com certo gosto aquela história dos meninos de rua, né? Lá nos anos 80, alguém chutou que tinha 20 milhões de crianças na rua e tal. E ele falou para o mundo inteiro isso. Sim. E quando foram ver, não tinha nem no total de crianças aquilo que ele dizia que estava na rua. Isso. Então, as pessoas precisam cuidar muito com esses mensageiros do apocalipse, né, para o caos, ou aqueles que ficam falando números que não têm a mínima noção. E o número tem que ser olhado num contexto, como você bem disse. Então, fazer o André, faça aqui um desabafo. Fazer uma campanha honesta é muito difícil. É muito difícil, porque o eleitor muitas vezes também gosta de se enganar. Então, já apresento um dado. A gente só teve um debate. E dos 5 candidatos, 3 prometeram passagem grátis. Né? Já fala sobre isso, então, porque já estava aqui nas minhas perguntas. Isso é uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade. Por quê? Porque hoje Blumenau está tendo dificuldade de pagar aquele subsídio, que é contratual, que a gente vai ter que dar uma olhada nisso, porque para o próximo ano já está previsto em torno de 40 milhões, que é a diferença entre o custo real, né, e o valor ali da catraca, de 6 e alguma coisa para 8,7, né, já dá 40 milhões. Traz isso para zero. Né, vai dar mais de 200 milhões, né, em contas longas. Aí quem está prometendo isso está esquecendo de dizer, porque dinheiro não dá em árvore, que ele vai ter que fechar posto de saúde, que ele vai ter que fechar escola, porque se ele vai dar passagem de graça para todo mundo, esse dinheiro vai ter que sair em algum lugar. Então o eleitor precisa prestar atenção nesse tipo de promessa, que é absolutamente insustentável. Aí quando alguém confronta, mas Balneário Camboriú está fazendo. Bom, primeira coisa, Balneário Camboriú é o segundo estado, o segundo município menor que nós temos em território. Balneário Camboriú é o bondindinho, basicamente, porque as pessoas que usam o transporte coletivo vêm de Camboriú, que é a maior parte das pessoas que trabalham moram em Camboriú e trabalham em Balneário. É um dos maiores, é o maior PIB de Santa Catarina, né? Lá é uma cidade com adensamento, prédio de 80... Você não precisa de grandes deslocamentos, né? Você vai a pé em todos os lugares, né? O mercado, vai à padaria, vai a todos os lugares. Então você querer comparar Balneário Camboriú com Blumenau, sobretudo no transporte coletivo, é uma irresponsabilidade. Então, não dá para você discutir com alguém com base nesse tipo de premissa. Entendi. Então o transporte coletivo, essa questão da tarifa, né,
não tem como você prometer tarifa zero. Agora, que a gente vai precisar discutir essa questão do transporte coletivo rural, vamos precisar discutir. Por quê? Porque o contrato foi feito lá em 2016, né, num momento de calamidade. O consórcio quebrou, né? E as pessoas que são saudosistas, a glória, o consórcio. Eles esquecem que o consórcio deixou a cidade sem transporte coletivo greves no mês de dezembro. Né? Greves, uma semana assim, a outra também. Né? Ônibus parado toda hora. Quebrados, né? Quebrado. Essas coisas todas. E aí o transporte coletivo foi feito num momento da cidade. Agora nós vamos ter que sentar com a empresa, né? Porque também tem que levar em conta que a empresa tem o seu valor assegurado independentemente do tipo de serviço que ela presta. Então nós vamos ter que dialogar. Eu acho que a gente vai ter que pensar muito sobre o próprio modelo, né? Porque qual é o problema principal? Tem linhas deficitárias. Então, e eu presto muita atenção, como ando de bike por tudo, né? Eu fico olhando quando paro um ônibus. A gente vê um ônibus que tem espaço para 60, 70 pessoas com 4 passageiros, com 2 passageiros. Uma van resolveria naquele horário, naquele trajeto. E é mais econômico do que um ônibus, enquanto um ônibus, só para pegar no combustível, é 4 km por litro, uma van faz 16, 17. Só ali você já tira uma expressiva diferença. Você tem locais que eventualmente não é interessante. O pessoal vai começar a comprar a van aí por causa dessa quilometragem aí, dessa. Não é comprar van. Você pode fazer concessão, mais concessões. Não, mas eu digo assim, 16, 17 por litro é muito, né, candidato? Não, mas vamos lá, que fosse 10. Que seja 10. Sim, é mais do que um ônibus, né? Que seja 10, né? Sim. Mas tem umas vans bem econômicas, aí 10, 12, dizem que tem. Tá. Né? Eu tinha um carro a diesel que fazia 10 km por litro. Sim. Né? Mas, enfim, vamos que seja o dobro, o triplo. A manutenção é mais barata, a mobilidade, ela inclusive vai para lugares em que o ônibus não vai. Então, a gente tem que pensar nessas alternativas. Porque, André, eu fiz a minha pré-campanha focada no bairro. Eu andei por todos os 35 bairros. A gente fez um programa, Anota aí Tramontim, que foi um sucesso, porque a gente ia com uma barraquinha, os nossos pré-candidatos a vereadores, e lá as pessoas apresentaram as principais deficiências do bairro. O campeão disso tudo foi o transporte coletivo. Né? Foi o transporte. Número de horários, né? Regularidade, uma série de coisas. Então, é uma ferida que a gente vai ter que mexer, que vai ter que atacar, sob pena daqueles 75 diminuir ainda mais e cada vez mais o transporte coletivo perder qualidade. Candidato, e pode chegar até a vias judiciais se essa conversa ela não for, né, ela não fluir até vias judiciais aí? Se tiver espaço para isso, nós vamos discutir. Né? Nós defendemos sempre a questão da segurança jurídica. Você faz um contrato, tem que cumprir, porque senão vai ter consequências relacionadas a isso. Mas os contratos, né, eles sempre dão margem, né, a discussões. Mas eu penso que é possível a gente fazer negociação, porque para a empresa também não é interessante ter um capital de um ônibus, por exemplo, numa linha deficitária. Eles não têm interesse em linhas que não têm retorno. Então, a gente pode construir alternativas. Por quê? Porque se for desse jeito, a tendência é cada vez mais o serviço sucatear e a empresa também a longo prazo pode perder com isso. E vamos lá, né? A empresa, ela visa lucro. E o lucro, ele pode ser obtido aumentando o valor do serviço ou diminuindo despesa, diminuindo o custo. Sim. E essa alternativa, né? Acredito que depois vai surgir outras possibilidades, outras alternativas também. É uma forma da empresa ter o lucro que ela espera, mas sem mexer no valor da passagem, né? Eu acrescento, André, que o secretário da pasta, ele vai ter que
a primeira coisa antes de ficar decidindo aqui, vamos olhar experiências em outras cidades. Balneário. Esse problema... menos Balneário, né? Balneário ele vai quando tiver uma folguinha. Tem que procurar experiências em qualquer... em cidades mais ou menos do porte de Blumenau. Né? Porque o transporte coletivo não é um problema de Blumenau. Ele é um problema geral. Ele é um problema mundial até. Mundial. E eu acho curioso que as pessoas reclamam muito que o ônibus está lotado no horário de pique, tal. Em qualquer lugar do mundo, tu vai para Londres, para Nova York, o metrô passa cheio, você espera o segundo, espera o terceiro, você sabe disso. Né? Só que quando a gente viaja para lá, né, primeiro que nós de classe média andamos de transporte coletivo. Aqui você não anda. Então a maioria das pessoas não anda. Tem muita gente que nunca andou. Eu ralei muito em transporte coletivo. E falo ralei porque o transporte coletivo sempre foi problemático. Né? Eu fazia tempo de universidade, eu usava muito transporte coletivo. E era terrível. Tanto que quando eu consegui comprar a minha CG 125, adeus ônibus. Né? Por quê? Porque racionalizei o meu tempo, até o meu conforto em algumas circunstâncias. Então a gente precisa ver experiências bem-sucedidas e vamos copiar. Eu sei que esse modelo de partilhar o transporte coletivo tem um experimento em Goiânia, né, que eu ouvi falar, né, pessoas sérias me disseram que tem isso. Vamos lá para Goiânia, vamos ver como é que foi construído esse modelo, se foi a partir do zero ou se foi a partir de algo que já estava em andamento. E com muita tranquilidade a gente vai dizer, olha, humildemente nós queremos trazer esse modelo para cá. O certo é, como está, não pode ficar. Né? O ônibus, até a semana passada, por isso que eu acho curioso a eleição, né? A eleição faz com que obras paradas ressurjam imediatamente, né? A ponte aqui da Praça do Estudante estava dormindo aí. Eu estou vendo aí que estão trabalhando domingo, à noite, antes das eleições blumenauenses. Vai ficar pronta, né? O transporte coletivo, domingo às 19 horas já não tinha mais. Já voltou a rodar. Então, eu sou otimista e acho que dá para a gente fazer muita coisa a respeito disso.